Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar mais uma porção do Evangelho. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1. Eu quero usar esse subtítulo aqui, a conversão de Saulo, né? Saulo e Paulo eram a mesma pessoa. Nós vamos ler uma narrativa aqui. Antes que Saulo, né, o apóstolo Paulo, ele tinha se convertido. E olha como ele agia. Saulo, respirando, olha a motivação dele, ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele era um perseguidor da igreja. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, verdade e vida, os discípulos de Cristo, assim homens como mulheres, tanto faz, se fosse gente de Jesus, os levassem presos para Jerusalém. E olha o que aconteceu, o susto que esse homem tomou. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Que luz era essa? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era o próprio Jesus falando com ele. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Na verdade, o que eu queria dizer com base nesse texto é que Paulo nunca perseguiu Jesus fisicamente. Jesus já tinha morrido, ressuscitado à destra de Deus, E a relação que os discípulos tinham agora com Jesus era no interior, era dentro do coração. Convém-vos que eu vá para que eu envie um outro Consolador, e eu e o Pai viremos para eles e faremos morada. Nós somos templo do Espírito Santo. E perseguir os discípulos de Jesus, para Jesus aqui, era também perseguir ele. Nós somos corpo de Cristo, bebemos desse Espírito, e o único que é o cabeça é Jesus Cristo, Mas nós estamos embebidos, no Espírito Santo e fazemos parte deste corpo, E hoje tem muitas pessoas que se intitulam como pastores, cuidadores da igreja, apóstolos, cuidadores das almas aflitas, e que na verdade não carregam o caráter de Cristo e que de uma forma indireta, porque eles se dizem cuidar de Cristo, estão perseguindo o próprio Jesus. Cuidado com essas pessoas, são mercenários, são homens que apacentam a si mesmo, são homens que arrancam a lã das ovelhas, E que estão perseguindo o próprio Jesus. Hoje não se faz mais denúncias, Eles se intitulam como são ungidos de Deus, que não podem ser tocados, e na verdade são eles que estão tocando nos ungidos do Senhor, nas ovelhinhas dele. Tu me amas, Pedro? Jesus disse. Apacenta, cuida das minhas ovelhas. E eles estão se servindo dessas ovelhas, e as ovelhas são minhas, Jesus disse, são deles, e essas pessoas precisam ser denunciadas, Toda vez que o evangelho é falsificado, nós temos que nos posicionar, porque corrompe a fé. O apóstolo Paulo, ele dá nome aos bois, Emineu, Fileto, homens que se desviaram da verdade. Hoje existe uma teologia da prosperidade aí, são pessoas que estão arrancando o dinheiro do povo, pegando as almas aflitas e corrompendo a fé. E eu quero te dar uma notícia: se você é um desses que está me ouvindo, vocês estão perseguindo Jesus Cristo. Quem vai de encontro, quem entra em rota de colisão com a igreja do Senhor, está indo contra o próprio Senhor. E nós temos que tomar cuidado, é responsabilidade minha e tua. Acautelai-vos com os falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Que Deus abençoe a todos nesse dia.